Sejam bem-vindos ao site www.mauriciosabara.com.br. Maurício Sabara sou eu, formado em jornalismo pela Universidade 9 de Julho. E hoje vou ter a honra de bater um papo sobre um assunto que eu tanto gosto, que é tênis de mesa. E eu não estou entrando de paraquedas em tênis de mesa, não, porque eu sou praticante, tenho minha raquete estilo caneta aqui. Tenho também as minhas bolinhas. Essa aqui, por exemplo, eu ganhei de presente da Bruna Andrade. Tenho também da Lígia Silva, bolinha. E tenho também do Hugo Yama, um pouquinho amassada, mas é dele, tá? Não estou mentindo, não. E claro, também o material, né? Material de tênis de mesa eu também tenho. E hoje vou ter a honra de bater um papo com uma pessoa muito legal que eu conheci através de uma clínica realizada no Sesc Pompeia. O nome dela é Mayra Ranzero, que vai falar bastante sobre tênis de mesa e outros assuntos, porque a Mayra não é só tênis de mesa, hein? Vocês vão ver nessa entrevista. Então, aconselho a ouvir a entrevista do início até o fim. E aproveitando, se inscrevam no meu canal no YouTube, Maurício Sabará. Serão todos bem-vindos. Tudo bem, Mayra? Tudo bem, boa tarde, Maurício. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Estou ouvindo você muito bem e te vendo também muito bem, Mayra. Foi boa a viagem? Voltou bem para São Paulo? Sim. Que legal, Mayra. Bom, vamos então. Eu já fiz a apresentação, então agora a Mayra que vai dizer. Quem é Mayra Ranzero? Então, boa tarde aí, galera. Agradecer o convite do Maurício. E a gente se conheceu, né? A gente se conheceu no Sesc Pompeia, uma clínica que eu estava fazendo. E é bem interessante essa história, porque eu comecei a jogar tênis de mesa no Sesc Vila Mariana. E com 11 anos, eu ia todo final de semana no Sesc com a minha família. E aí foi lá que no Sesc Vila Mariana foi o primeiro contato que eu tive com tênis de mesa, e aí me apaixonei por esse esporte, ia todo final de semana e ficava só lá no tênis de mesa. E um dia teve uma clínica semelhante com a clínica que eu dei, né, quando a gente se conheceu no mês passado, né, em março. Isso. O primeiro contato que eu tive com o tênis de mesa foi nessa clínica, que eu aí estava como participante lá com 11 anos. E aí me falaram que existia, que eu levava jeito e que existia um clube específico de tênis de mesa. E Uhum. esse clube era o Itaim Keiko, e aí eu comecei a treinar. Eu nem imaginava, né, que existia um clube específico de tênis de mesa, então eu fiquei, nossa, super assim feliz. E aí comecei a treinar no Itaim Keiko com 11 anos. Aí com 15 anos eu me tornei a primeira negra campeã de tênis de mesa, né, do Brasil. Integrei a seleção brasileira por 8 anos, sou bicampeã latino-americana, disputei 2 mundiais e em 2017 eu fui de novo campeã brasileira, terminei o ano como primeira do ranking e decidi, porque paralelo a isso eu fiz letras, né, na UFSC, e eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de livros, assim, sempre acreditei muito no poder da leitura. E aí eu decidi escrever o meu primeiro livro infantil, que se chama Maíra Alegre Campeã, tá aqui, depois a gente fala melhor sobre ele, né? E, e é isso, aí ao longo da conversa a gente vai falando mais. Que legal, Mayra. Olha, eu vou até te revelar algo no final da nossa entrevista para ver que, além de gostarmos do tênis de mesa, temos algo em comum em relação a livros. Depois você vai Olha, entender o que eu estou falando. É, vou falar sobre isso também. Vou fazer um jabazinho para mim também. tá bem. Tá? Mas, inclusive, você disse que jogou tênis de mesa, assim, com seus pais, né? Eu, inclusive, meu pai, que faleceu no começo do ano passado, ele também jogava tênis de mesa, né? Então, eu pratiquei com ele, tomava cada surra dele, né? Depois fui evoluindo um pouco, né? Ele acabou envelhecendo, eu melhorei, né? Mas faz parte, né? Era algo competitivo, mas havia respeito entre nós, né? Então, acredito que no seu caso também houve alguma influência, talvez, do seu pai, né? Porque você frequentava o Sesc, e acredito que não era só para jogar tênis de mesa, né? Quem é que te acompanhava mais no esporte? Então, isso é uma coisa muito legal que você falou, Maurício, Uhum, do esporte, né? E do tênis de mesa, assim, ele tem muito essa característica. Até alguém que me falou essa semana, assim, não me lembro quem, mas me falou isso, né? Apesar de ser um esporte individual, sim, tem muito essa característica de unir, né? De agregar, assim, todo mundo tem uma história afetiva claro. relacionada ao tênis de mesa. Isso é muito legal, né? Eu
quando eu ia no Sesc, lá no começo, eu só ficava no tênis de mesa. Quando eu descobri o sexto andar, eu chegava e já ia, que era o tênis de mesa, né? Chegava e já ia para lá, assim, fim, Sim. sabe? E uma época o meu pai jogava comigo também, mas e outras pessoas também. E foi muito interessante que nesse evento que a gente de março, que eu estava ministrando o evento, aí também minha mãe jogou, minha irmã também jogamos com elas, assim, né? Também foi bem legal, assim. E é isso que a gente está conversando, né? Uhum. Tem essa questão afetiva do esporte, assim, né? Que acaba unindo. Então é muito legal mesmo. Você vai criando lembranças, né? Através ali do tênis de mesa. Muito gostoso. E além do tênis de mesa, você gostava de algum outro esporte de raquete? Porque veja só, coincidência, eu estou falando com você e eu estou com uma camisa de badminton, porque no começo de 2020 eu fiz um curso de juiz de linha de badminton, né? E é um esporte que eu descobri, também gosto, né, de praticar, né? Não tanto como o tênis de mesa, mas também gosto. A camisa é verde, não combina com a cor do time que eu torço, que eu sou corintiano, não sei qual que é o seu time, Mayra. Mas tenho muito orgulho dessa camisa, porque é um esporte também bem bacana. Acho que são esportes que unem as pessoas, né? Concorda? Eu concordo. No caso, assim, quando eu comecei a jogar lá com 11, Uhum. e aí comecei e fui para Itaim Keiko, aí já foi tudo muito rápido e muito Sim. intenso. Então, eu não tive tempo de conhecer, né, de explorar outros esportes de raquete. Mas depois, eu adoro, assim, badminton eu adoro, e Uhum. atualmente eu gosto muito de tênis, eu também gosto bastante, Sim. e gosto muito atualmente de beach tênis, assim, adoro. Legal, já Qualquer pratiquei. esporte que tenha raquete, eu realmente gosto muito, assim. Sim, todos são ótimos. E, Rimaira, você, pelo visto, deveria morar na Zona Sul, né? Porque se você praticava tênis de mesa no Vila Mariana e entrou numa escolinha que eu tenho Keiko, muito tradicional, por sinal, o Goiama, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, Israel Stroh, né, do Paralímpico, né? Biriba, né? Entrevistas que eu fiz para o site Terceiro Tempo, eles praticavam lá, se eu não me engano, no Itaim Keiko, né? Você morava na Sim. Zona Sul? Eu morava perto do Jabaquara, do Perto do metrô Jabaquara, Jabaquara. exato. Aí o Então. Itaim, ele fica entre metrô São Judas e Saúde, né? Uhum. E no caso, quando você praticou lá no Itaim Keigo, que é uma excelente escola, que te deu uma base muito melhor, né? Começaram a surgir as chances de defender a seleção brasileira, né? Inclusive, você quase disputou uma Olimpíada, se não me engano, a de Atenas. O que aconteceu foi, aí eu comecei a treinar firme lá, e aí comecei a ir me destacando, né? E aí, Uhum. por exemplo, aí com 15 anos eu fui campeã brasileira. Então, o que acontece é que eu comecei a ir subindo no ranking brasileiro, né? No ranking paulista e depois no ranking brasileiro. Aí você, na época, pelo menos era assim, né? Era convocada para seletivas, né? Dos campeonatos. Uhum. E aí, se você ganhasse, ia para o campeonato ou não, né? Em 2000 bom, não me lembro bem o ano, eu fui convidada para ir para o projeto olímpico, que era em Uhum. Piracicaba, Certo. que tinha como intenção, né, chamar quatro mulheres e 4 homens para a gente morar em Piracicaba, estudar, e no segundo colegial, né? Então, acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho, né? 15 anos, Uhum. Por aí. E, e aí a gente estudar e treinar 2 períodos, e era a galera que para treinar para conseguir ir para as Olimpíadas de Atenas, isso, da Grécia. Era Perfeito. esse o objetivo do projeto olímpico, assim, Uhum. em Piracicaba, né? E qual foi o motivo que você não disputou essas Olimpíadas, Mayra? Então, no pré-olímpico ou na seletiva, daí eu não consegui classificar. Uhum. Acho que 2 pessoas que classificavam e eu não consegui. Uhum. Foi isso que aconteceu. Assim. Era um sonho? Acontece, Acredito coisa que de sim, jogo, né? né? Acredito que era um sonho, né? Disputar Jogos Olímpicos, né? Sim, eu queria muito, assim, mas eu hoje vendo, assim, a minha carreira, né, no tênis de mesa, eu acho que Uhum. com o que eu tinha, tudo, eu realmente acho que eu consegui fazer mais ainda do que eu, sabe, do que eu Uhum. podia, assim, eu realmente sou muito orgulhosa de tudo que eu consegui, dos títulos que eu consegui, realmente é bastante coisa, e o tênis de mesa me proporcionou também conhecer muitos países, né, além de desenvolver, muitas habilidades, então acho que eu sou bem orgulhosa assim de tudo que eu consegui, sabe? Acho que foi até mais do que consegui mais ainda do que, sabe, do que foi me Que você dado assim, né, imaginava, né? digamos, né? Então, Uhum.
Perfeito. E você sempre jogou estilo clássico? Porque eu apresentei minha raquete, a minha raquete é estilo caneta, né? Quando falamos caneta, né, as pessoas falam, mas o que é caneta? Caneta é porque você pega a raquete e segura de uma forma como se você estivesse segurando uma caneta, né? Nessa posição que o pessoal, às vezes, quando vai brincar num clube, brincar numa chácara, já pega a raquete e segura assim. Já o estilo É, clássico, não sei se você está com a sua raquete aí, são borrachas dos dois lados, né? Que você segura com a mão fechada, né? Você está com a sim. raquete, Mayra? Não tô com a raquete aqui. Tá. É porque é que não tá aqui comigo em São Paulo. Não, tranquilo. Bom, eu vou exemplificar na minha raquete mesmo, né? Que a raquete do estilo clássico, né? São borrachas dos dois lados, ela é redonda, não é quadrada que nem a minha, né? E você segura assim com a mão fechada. Então você pode bater das duas formas, né? Tanto do lado da frente como de trás, né? E é o Sim. movimento talvez mais utilizado do tênis de mesa atualmente, apesar de muita gente segurar do jeito que eu falei, caneta, né? Mas eu acredito que 80%, não sei se estou acertando a porcentagem, de mesa tenistas jogam mais o estilo clássico, né? Eu sempre joguei clássico, assim, Uhum, desde que eu comecei, sempre fui classista, e hoje em dia a maioria é clássico, né? uhum. Não tem mais como, assim, a maioria realmente joga no estilo clássico mesmo. E atualmente, até o que você está falando, atualmente liberaram também borracha de outras cores, né? Você viu Certo. isso? Uhum. Sim, eu vi também. Inclusive, existe um outro estilo, esse já menos conhecido, que é o clafineta, né? Que você tem uma raquete que você segura estilo caneta, mas você pode fazer esse movimento, né? São poucas pessoas que eu vejo jogar assim, né? Eu acho que tem que estar muito bem treinado para bater dessa forma, né, Mayra? Sim, 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 sim. E Sim, eu lhe assim. pergunto, Mayra, eu falei dos seus pais, né? Você teve influência de algum mesa tenista, de alguma mesa tenista ou algum grande esportista? Então, eu comecei a jogar assim, realmente foi muito assim, sem, sabe, indo no Sesc e aí brincando em vários Uhum, esportes, chegou no tênis de mesa, me apaixonei pelo tênis de mesa e fiquei ali, sabe? Foi assim que começou, foi muito inesperado, assim. uhum, E mas quando eu comecei a jogar, a treinar o tênis de mesa, uma pessoa que eu admiro muito, que até você tem a bolinha, é aham. a Lígia, né? Eu Deixa eu ver. sempre me Aham, espelhei muito nela, porque eu acho que ela, além de ser. Acho não, né? Tenho certeza que a gente conviveu juntas muito tempo, viajamos na seleção, inclusive juntas, tal, né? Além de ser uma excelente atleta mesmo, ela ficou também ter muito resultado, né? Ficou 10 anos como primeira do ranking durante um tempo. E além de tudo isso, é uma pessoa, né, muito incrível, assim. Então acho que isso faz bastante diferença, né? Uma pessoa que é campeã, que tem os resultados, e ela é super acessível, ela conversa, passa conhecimento, né? Então, e hoje ela está de técnica também, né? aham. Ela mora em Santos, ela mora em Santos, né? Mora em Santos. Então, ela é uma Interessante. das pessoas que eu admiro bastante. Outra pessoa que eu admiro bastante, sempre tendo de mesa, é a Bruninha também, né? A Bruna Sim, Alexandre, que estava lá, né, no Pompeia. exatamente, estava com E você. também ela realmente. Eu vi ela que é bem menor, assim, né? Quando Aham, eu jogava pelo Sul. E hoje em dia, vice-campeã paralímpica, terceira do mundo. Então, meu Deus, né? E também sim. uma pessoa incrível, assim, muito legal. É, Também acho ela fantástica, assim. esse é o bacana do tênis de mesa, né? Que é um esporte do qual as pessoas não precisam estar, vamos dizer, 100% em condições físicas, né? Porque o tênis de mesa paralímpico, ele é muito forte, né? A Bruna, por exemplo, ela não tem, acho que o braço direito, se eu não me engano, acho que é É, isso, né? E há isso, cadeirantes que praticam também, né? Então é um isso. esporte, como eu falei no começo, que agrega as pessoas, né? E Inclusive. não limita É. ninguém, né? E eu, uma vez, um instrutor chamado Edilson, não sei se você chegou a conhecer, ele que dá Sei, muita. fui meu O técnico. Edilson. Ah, o Edilson, olha só, que mundo pequeno, né? O É, Edilson, em uma clínica, ele disse algo que eu não esqueço até hoje, né? Que o tênis de mesa é o esporte, depois do xadrez, claro, que você mais usa raciocínio, né? é. Então, vejam só, porque o tênis de mesa, às vezes a pessoa pensa, eu vou lá brincar, jogar uma bolinha para um lado para o outro. Já ajuda, pelo menos está jogando, né? Mas o tênis de mesa, ele tem muitas nuances, sabe? Você saber tirar um saque de efeito, sabe? Você deu o seu saque de efeito, são muito difíceis, né? Eu consegui pegar, peguei o saque da Mayra, também peguei o da Bruna, mas Pegou a bolinha, né? Não ganhou, não? eu peguei só da Bruna, né? Porque falar, da Mayra não vou poder pegar, mas
O Não, mas saque, você ganhou a bolinha, não ganhou? ganhei, eu tô com a bolinha aqui, deixa eu Da ver qual que Bruninha, é. Não, não é essa aqui. Da É, Paralimpíadas. Me essa fala essa aqui, bolinha. A bolinha da Bruna, né? Então, pegar saque dessas mesa-tenistas aí maravilhosas, né, é difícil, né? E fora também a devolução, a forma como a pessoa baixa, enfim. Tênis de mesa não é fácil como se pensa, não, viu? A Mayra sabe o que Não, eu tô então, dizendo, né? é o segundo esporte mais difícil do mundo, exatamente isso. Primeiro é o Exatamente. xadrez e depois o tênis de mesa. Porque é muito rápido, né? Tu tem que É, pensar muito rápido e tem muitos efeitos, muito efeito, exatamente é, isso. Então, às vezes as pessoas que estão assistindo, né? A pessoa saca e quem recebeu erra e fala assim, nossa, mas foi tão fácil, como é que você errou, né? A pessoa nem exatamente. imagina o tanto de efeito que tem na bolinha. Claro, A claro. pessoa tem que pensar como devolver o efeito, né? Muita coisa, pensa Exatamente. super rápido. Tem que ter um raciocínio muito rápido, realmente. É, Falamos da Lígia, falamos da Bruna, legal que as mulheres tiveram essa influência, né? O interessante é que neste mês eu estou batendo um recorde de entrevista com mulher. Só entrevistei mulher agora. O Dia Internacional das Mulheres foi no mês passado, hein? Dia 8 de março. Mas agora em abril, ó, estou estourando com as mulheres, terminando com chave de ouro com a Maia, né? que bom. E eu digo o seguinte, Mayra, eu falei sobre influências, eu acho que atualmente o grande mesa tenista, talvez de todos os tempos do Brasil, é o Hugo Calderano, né? Sim, ele está realmente Resultados. fazendo história, né, Maurício? É, o nível dele é muito alto, né? Torcemos sempre por ele. O tênis de mesa, inclusive, eu vejo pela Bruna Takahashi, os outros atletas, eles são muito unidos entre eles, né? Você forma uma equipe e quando o seu companheiro está jogando, há torcida forte, às vezes até mais do que a própria arquibancada, né? Então, os Sim. companheiros, isso que eu acho muito bacana no tênis de mesa também. Como eu falei, é um esporte que agrega muito. Bom, estou falando de outros atletas, vamos falar, claro, da Mayra, né? Mayra, você falou de grandes competições, né? Qual foi a competição que mais marcou você? Que mais marcou, você diz assim, internacional? Da forma como você quiser comentar, por exemplo, que você teve um grande desempenho, aquela adversária que você fala, poxa, essa adversária, independente de ter vencido ou não, claro, de preferência quem você ganhou, né? Uhum. E claro, algo que você tenha mais carinho, né? Como você quiser comentar, Mayra. A palavra é sua. Por exemplo, o Maurício, o Mundial, né? A gente, para você classificar para o Mundial, você precisa ganhar o latino-americano, né? Então a Perfeito. gente ganhou o latino-americano e classificamos para o Mundial. E aí eu fui jogar o Mundial no Japão. E Uhum. eu era juvenil, né? Sim. Então foi um campeonato que me marcou muito, porque o nível era super forte, assim. E a Ásia, né? Para quem não sabe, o continente asiático é o continente mais forte aí no tênis de mesa. Uhum. E no caso a China, né, o país, a China é Sempre, né? o mais forte, mas tem muita tradição, muitas medalhas em questões de resultado, né? É muito forte mesmo. Mas a Ásia em si é muito forte, né, o continente. Então a gente jogar o tênis de mesa, o mundial no Japão foi muito marcante assim para mim, né? Porque eles respiram muito o tênis de mesa. A gente saindo do hotel, indo para o ginásio, então você via as mesas ali, sabe, nas praças, você via mesas de tênis de mesa na praça, você via no outdoor os atletas de tênis de mesa em outdoors das ruas, sabe, assim, no comercial da TV era atleta de tênis de mesa, na época era a Aichan, o Mizutani, inclusive tem Sim. um meme, né, agora do Mizutani, e a gente assim, Aham. o Mizutani. Enfim, mas a galera que um monte de gente compartilhando nem sabe, né? E a gente Aham. assim, misturando e tal. E, Hum. e o ginásio estava lotado, assim, o ginásio Sim. lotado e várias câmeras. Então, assim, foi uma experiência muito incrível, né? Porque Uhum. no Brasil tá tudo vazio, né? Ninguém nem vai É. ver, nem a sua família às vezes vai ver, consegue ver. E lá, tipo, lotado, você fala, nossa, e com câmera, coletiva de imprensa. Então foi muito bom viver essa realidade do tênis de mesa, né? Uhum. Ter tido essa experiência, assim, de ter jogado esse Mundial no Japão. Uhum. O Mizutani é um excelente mesa-tenista, né? Só que eu não tenho uma boa lembrança dele, não, porque foi ele que tirou o nosso caldeirano nas Olimpíadas aqui do Brasil em 2016. Isso eu lembro, né? É, Embora quando ele foi para a final, né? Nada contra os chineses, muito pelo contrário, são os melhores, né? Mas você sempre torce para. Vamos torcer para quem está um pouco abaixo, né? Embora o Japão também seja uma potência em tênis de mesa. Confesso que na final eu torci por o Mizutani. Não gostei que ele tirou o Hugo, como eu já disse, mas torci por ele. Mas
como você bem disse, né, a China é uma força muito grande no tênis de mesa, tanto é que os atletas de lá, é, só para termos uma ideia, né, os atletas que não estão no mais alto escalão vão para outros países e naturalizam, assumem uma outra Outra cidadania, né? nacionalidade. É, Exatamente. E disputam em alto nível, né? Então, realmente disputar os Jogos Olímpicos, né? Você poderia disputar em Atenas, mas a gente sabe que é bem difícil, né? Talvez competições aqui pan-americanas, né? O Goiânia tem muitas medalhas pan-americanas, seja um nível talvez mais fácil de disputar, né? Como eu disse, tênis de mesa é bem difícil, né, Maia? sim, totalmente, totalmente. E outro campeonato que me marcou muito Sim. também, aí aqui no Brasil mesmo, foi os Jogos, o JASC, né? Os Uhum. Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu sempre falo desse campeonato também, Aham. porque ele era dupla eliminatória. Sim. E aí, ou seja, se você perder um jogo, você ainda tem chance de ir para a final, mas aí tu vai para a chave dos perdedores, né? Das Uhum. perdedoras, no meu caso. E aí você tem que ganhar todas, e se você chegar na final, você tem que ganhar duas vezes para Sim. ser campeã, né? Uhum. E aí o que aconteceu foi o primeiro jogo eu joguei contra a Lígia, a Contra a nossa Lígia? famosa Lígia. Olha só, hein? Yes. E aí eu perdi da Lígia. Aham. Primeiro jogo perdi, fui para a chave das perdedoras, aí joguei todos os jogos, ganhei, Uhum. e aí chegou na final. Aí eu ganhei, acho que de 3-2, né? Sei lá, super disputado, e daí você senta 5 minutinhos e já vai no outro jogo da final. Uhum. E eu consegui ganhar de novo, assim, então foi, tipo, muito emocionante, assim, esse jogo foi muito marcante também, esses jogos abertos, assim, Uhum. foi bem legal. E existe alguma adversária que você diz, poxa, essa adversária foi a mais difícil que eu enfrentei? Ah, do Brasil, acho que é a Lígia mesmo, com A certeza. Lígia, né? E, Na minha época, né, ela sim. era, meu Deus, sim, 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 com E, certeza. e internacional? Bah, internacional, por exemplo, nesse Mundial, a gente jogou Aham. contra o Japão, Certo. então, assim, cruel. Eu joguei contra, eu acho que se eu me lembro, eu joguei com o Taichan. Uhum. Então, assim, é muito, muito diferente, outro time, né? De quando você está sacando, a pessoa já devolveu a bola, já é outra Sim. velocidade, mas é uma experiência muito boa, né? É Uhum. uma experiência realmente muito boa. E Mas existe, o Japão com sim. certeza é bem difícil. E existe alguma atleta que você fala que você considera a mais perfeita do tênis de mesa? Não sei. Aham. Eu lembro de uma chinesa que dava um saque que o pessoal até falou, um saque de muito efeito, que ela batia assim para baixo, né? Eu esqueci o nome dela, mas ela foi muito elogiada nas últimas Olimpíadas, né? Eu acho que até mesmo nas de 2016, né? Não lembro o nome dela, infelizmente. O pessoal também que hoje em dia já não tem tantas pessoas, né, ainda Sim. jogando no estilo Cato, né? Mas era um Uhum. estilo também que atrapalhava bastante. Aquela É. galera também que jogava Cato e de vez em quando atacava. Uhum. Cateiro atacante também era um estilo que, nossa senhora, também era difícil jogar contra, né? Contra quem jogava bem, assim, né? Aham. Bom, você tem muito orgulho em dizer que foi a primeira atleta negra de tênis de mesa aqui do Brasil, né? Não sei se foi a primeira, no geral, mas assim, a primeira famosa, né? A mesa tenista brasileira negra, né? Inclusive, ontem eu até lembrei de você que eu estava vendo uma matéria na televisão dizendo que a primeira astronauta negra está indo, não sei se você viu essa matéria, né? Achei muito interessante, né? Mas eu vou falar sobre um tema um pouco chato, né? Você chegou a sofrer algum preconceito por ser mulher e até mesmo por ser negra? Então, Maurício, sim, a gente sofre todos os Uhum. dias, sofri e sofro todos os dias, né? É uma estrutura machista, uma estrutura racista que acontece também no esporte, né? O Uhum. esporte ele é mais um dos lugares onde isso acontece. Mas para você ver que quando eu me tornei a primeira negra campeã brasileira de tênis de mesa, não é que eu sou a mais famosa, né? Nada, a primeira campeã. Mas foi o meu técnico da época, o Sérgio, Sim. ele que percebeu isso e que botou, aí saiu na CBTM, isso foi em 2002, eu acho. Uhum. Botou na CBTM, saiu um monte de revista, na Folha de São Paulo, na revista Lança, sabe? Tipo, primeira negra campeã de tênis de mesa do Brasil, né? E foi ele que eternizou assim, essa conquista. Isso em 2002, quando eu tinha 15 anos. E Uhum. depois, 15 anos depois, né, em 2017,
quando eu já tinha 30 anos, tal, e com mais consciência, que eu também fui entendendo o quão importante era aquela conquista, né? E me apropriei também desse título, sabe? Mas foi muito importante porque ele se ligou nisso e eternizou, né? E botou nas mídias, assim, né? Então isso foi muito legal mesmo, assim. Uhum. E porque também na época eu estava super só treinando infinito, pensando em ir no próximo campeonato, sabe? Então, depois com mais consciência também, e mais velha, né, eu vi o quanto era importante ter orgulho, né, como diz você, dessa conquista e repetir, né, e falar sobre mesmo, né, Uhum. para ela realmente se eternizar e se expandir, assim. Então, é isso, né, isso aí que você está falando mesmo. Sim. As mulheres são vaidosas, mas a Mayra revelou a idade dela, né? Em 2017 estava com 30, né? Mas na verdade não parece, tem um rosto de menina, né? Acho que Ou eu todo tenho mundo 34. 30 faz 34. tempo já estou quase nos 40. Eu não vou falar a minha idade também, mas Quase 40, Maurício. tudo bem, né? Um pouquinho mais de 40. Bom, tênis de mesa, eu vi a trajetória. Tem alguma coisa a mais que você queria falar sobre esporte? Algum assunto dele que você gostaria de comentar, Mayra? Eu acho que é isso, assim, mas eu acho que o que eu sempre gosto de falar que é bem, eu recomendo muito que as pessoas pratiquem esportes, né? Uhum, Principalmente nós mulheres, assim, que a gente pratique mesmo, independente da idade, que você tenha um contato com o esporte, e independente também se vai ser de forma profissional ou não, né? Mas o esporte, ele te traz muita coisa boa mesmo, assim, muitas habilidades que você vai desenvolvendo, além dessas memórias afetivas mesmo que a gente claro. constrói, né? Que a gente conversou, mas também traz, além da sociabilidade, você conhecer muitas pessoas, de você desenvolver também esse lado, né, de Uhum, conviver e tal, mas o quanto você aprende sobre você, o quanto você se fortalece, quanto e para nós mulheres, assim, é uma forma muito boa da gente desenvolver características que nem sempre são incentivadas para a gente e que a gente precisa na vida, assim, sabe? claro. São coisas que você, habilidades que você precisa ter para a vida, para o mercado de trabalho, para viver, e que nem sempre você consegue desenvolver de outra forma. E Uhum, através do esporte você consegue de uma forma muito boa, assim. Então, eu recomendo muito, assim, a prática esportiva, além de saúde mesmo, né? E bem-estar, além de saúde. com Então, eu certeza. recomendo muito. E não tem idade, eu acho que o tênis de mesa, eu acho que ele também tem esse benefício, né? Que tem gente desde pequenininho até Uhum, 70, 80, 90 anos praticando, indo para campeonato, exatamente. jogando, tanto homens quanto mulheres, e isso é muito legal, né? Uhum. E o que que você faz atualmente no tênis de mesa? Você contou toda a sua história. Atualmente, se não me engano, você dá aula de tênis de mesa, né? Sim, atualmente eu continuo, eu voltei a jogar, né? Tô jogando por São José dos Campos Uhum. e cidade de São Paulo, né? Jogar principalmente jogos regionais e abertos, contratada para isso. E voltei a dar aula também. Sou Uhum. professora de tênis de mesa no Rio de Janeiro atualmente. Uhum. Bacana. Então você tá em toda Estou parte, em né? atividade, voltei às atividades. Tá em São Paulo, tá em São José, tá no Rio, já esteve em Piracicaba, enfim, isso é bacana porque você cria vínculos em vários lugares, né, Mayra? Fora o que você já disse de conhecer vários países, né? Que é uma experiência, obviamente, que não tem preço, né, Mayra? Não tem preço, Maurício, amplia muito a nossa mente, muito bom mesmo, Uhum. muito bom. Bom, vamos agora então falar da escritora Mayra. Vamos, sim. Conta Le- aí qual que é o seu. Lembra que eu falei para você que temos isso em comum, porque eu sou jornalista, né? E já escrevi meu livro também. Olha aqui meu livro. Arrasou. Pera, seu dedo tá na frente, como Tá que na é o frente, nome? vamos lá. E agora, melhorou? Mas eu vou falar já sobre ele. Almir É Carbarboi? isso. E não é mentira minha, não. Além do meu nome, tá eu aqui atrás, aqui, ó, aqui. Que legal, Meu livro é de Maurício. 2015. Amilcar Barboe, Mayra, é o primeiro jogador do Corinthians, né? Eu já falei que sou corintiano, né? Primeiro jogador do Corinthians que jogou na seleção brasileira, né? E havia um blog chamado Futebol de Todos os Tempos, que nós abreviamos para FTT, em que eu fazia entrevistas com jogadores antigos, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar o filho do Amilcar, o senhor Amilcar Barboe Filho, né? Um senhorzinho na época, né? Infelizmente já falecido, né? Saudosa memória, né? E criamos um vínculo muito forte, né? E eu tinha visto ele falando num filme do Centenário do Corinthians, aí eu comentei na época com a minha ex-noiva, que fotografava e filmava, eu falei assim, vamos lá fazer uma entrevista com ele.
nos tornamos grandes amigos, né? E acho que foi a pessoa que eu mais entrevistei, inclusive, né? E claro que um amigo meu sugeria, falou, escreve um livro sobre ele, porque livro te marca, né? Marca bastante. Você vai dizer bem sobre isso. Então, eu resolvi fazer essa homenagem em 2015 e lancei esse livro, O Generalíssimo Amilcar Barbuê, do qual eu tenho muito orgulho também. Pô, parabéns, que Muito legal. obrigado. Bom, agora vamos falar então do livro da Mayra, né? Mostre o seu livro. Ah, vamos. Aqui, Maíra Alegre Campeã. Olha só, hein? Tá Combina dando, direitinho com você, a alegre campeã, né? tá dando um... Sim, dá para É um ver. livro infantil. Uhum, Ó, e aí ele tem essa intenção, né, de estar falando do tênis de mesa, a minha história no tênis de mesa, tem aqui a minha família também. uhum, E aí ele traz... peraí, essa página já mostramos. Aqui a família, tal. uhum, É bem legal, porque ele traz, falando daquilo que a gente estava conversando, né? Traz a sim, Mairinha, aham, que é uma protagonista, né? Uma menina negra de protagonista, né? Traz uma autora negra e traz a importância do esporte, traz aqui a inclusão também, né? Outra coisa que é bem importante que o esporte traz, que a gente falou também, então aqui tem cadeirante, tem pessoal da classe 9 aqui, então traz também isso da essa importância, né, da inclusão, de que todo mundo pode praticar o esporte. Então traz muitas coisas, assim, a importância, as coisas boas que o esporte traz, e é basicamente isso. E eu acho que o que você está falando eu pensei muito sobre isso, né? O que o livro ele marca, ele eterniza, né, as coisas. exatamente. Fica uma marca sua, né? Então como é importante assim a gente registrar, né, as nossas conquistas, as nossas vitórias, a nossa história, né? O que a gente quer que fique, né? Que Uhum, muitas coisas que são importantes estão no papel, estão escritas, né? Estão registradas assim. Então uhum, foi essa foi uma das intenções mesmo escrevendo o livro, de registrar, de eternizar e que também de motivar muitas pessoas a praticarem o tênis de mesa, né? E de inspirar também, né? Mulheres negras, pessoas negras a praticar o esporte, a ver que tem uma campeã de tênis de mesa, né? A questão da representatividade. Então, bastante coisa. bacana, parabéns também pela obra. Eu dei uma folhadinha nele também. É um livro até de poucas páginas, mas é uma história bacana, retrata bem quem é a Mayra, bem desenhada. Eu não levo, eu sou bom para criar histórias, mas para desenhar não levo jeito nenhum, né? E eu vi os desenhos do livro, estão bem bacanas. Você deve ter outros exemplares dele, né? Se você me permitir depois, no próprio, como essa entrevista vai para o YouTube, né? Lá embaixo eu deixo marcado o seu celular para entrar em contato com você através do Instagram, né? Se você autorizar, eu faço isso, tá, Mayra? Sim, podem adquirir o livro Maíra Alegre Campeã pelo site também, né? Que é Uhum, www.mairaranzeiro.com.br. E a gente tem também pontos de venda. O livro custa R$ 35. uhum, Aí, se você comprar acima de 2 exemplares, o frete é grátis para certo. todo o Brasil. Se comprar um exemplar, é o frete fixo de R$ 5. Uhum, Tem o e-book também na Amazon, custa R$ 19,90. E tem alguns pontos de venda também, para quem prefere pegar o livro físico, né? uhum, Então, tem pontos de venda em São Paulo, que é na Casa Dourada, que fica no Butantã, tem ponto de venda, tem na livraria Africanidades, tem uhum, ponto de venda no Rio de Janeiro, que é a livraria Quitabo, e uhum. ponto de venda em Florianópolis também. Mas tudo isso também está no Instagram, @maíraranzeiro, ou no site, www.maíraranzeiro.com.br. Mas eu te passo também, se tu quiser deixar na descrição. Claro. E é legal quando nós criamos um site, né? Você fez o site igualzinho do seu nome e a mesma coisa no meu site. Meu site é www.mauriciosabara.com.br. Aí ninguém esquece, né? Sim. Parabéns, Mayra, parabéns mesmo. Bom, eu falei da Mayra mesa tenista, falei da Mayra escritora, e agora vamos falar também da Mayra cantora, né, Mayra? Muitas emoções, né, Maurício? Muitas emoções, né? E você está com seu instrumento de trabalho aí também? Não estou, Maurício. O único instrumento que eu trouxe hoje foi o livro, tá bom? O livro. Então, conte um pouquinho sobre a sua trajetória de cantora, Mayra. Ó, não sou cantora, eu Não? sou percussionista. Percussionista, perdão.
Não, não tem problema, muita gente confunde mesmo. Uhum, Mas sou percussionista e principalmente toco pandeiro, né? uhum. Pandeirista. E toco pandeiro e também sou professora de pandeiro e de percussão. Legal. Então, tenho uma oficina de pandeiro para mulheres em São Paulo, que acontece toda segunda quinta-feira do mês. E tenho também uma oficina de percussão no Rio de Janeiro para todos, todas e todos, que acontece todo último sábado do mês na Praia do Flamengo. Uhum, Todas essas informações estão lá no @Maíra Ranzeiro, né? uhum, E enfim, mas é isso, assim, eu comecei a tocar, né, musicista, pandeirista, percussionista, e aí vi que muitas pessoas queriam aprender também, né, a tocar, né, muitas mulheres também começaram a me ver tocar e pediam para eu ensinar, sabe? Viam que também podiam estar ali protagonizando, podia estar tocando também. E aí foi assim que surgiu a oficina. Falei, então vou começar a ensinar. Então, e aí comecei com as aulas, né, a ensinar. E continuo. E aí, na pandemia, teve o curso online e agora voltamos com as aulas presenciais também. uhum. São Paulo Esse, e no Rio. sim, esse de São Paulo é de segunda e quinta-feira, você disse, né? Não, é toda segunda quinta-feira do mês. Toda É se... uma vez por mês, quinta-feira, só que na segunda quinta-feira do mês, Ah, entendeu? desculpa, é na segunda quinta-feira do mês. E onde, Isso. e onde é em São Paulo, para Fica um na dia Vila, fica visitar no também, né? Torneira Bar, que fica na Vila Madalena. Torneira Bar, perfeito. E qual Fica horário ali que na Vila acontece? Madalena. É das 6h40 das 18h40 às 19h40. Perfeito. Segunda quinta-feira do mês, eu vou gravar e um dia eu vou aí fazer uma visita, tá? Sim, e Para pelo menos depois assistir, né? Não para cantar, porque eu não sou cantor também, tá? Não, e depois da aula tem samba também. Aí eu Certo. toco tem a cantora, né, que é minha super amiga, assim, canta, eu Uhum, toco e o nosso amigo também no violão. Então depois tem um samba, então aparece mesmo assim. O uhum. samba vai até umas 11 horas, é bem legal. Perfeito, Mayra. Mayra, nosso tempo está aos poucos terminando, né? Tenho até para conversar um pouquinho mais, mas eu acho que todos os assuntos que poderíamos dizer, tênis de mesa, livro, pandeiro, né? Tudo foi comentado, né, Mayra? Então, eu, como jornalista, tantas pessoas que já entrevistei, gostei muito desse bate-papo. Parabenizo você pela sua bela carreira, tá? E continue nas redes sociais para que possamos desfrutar suas ótimas postagens através do Instagram, que eu tenho acompanhado bastante. Obrigada, Maurício. Quero agradecer também ao convite. Foi ótimo estar aqui conversando, falando mais, né, sobre essa vida aí de Aham, atleta, professora, musicista, enfim, escritora. Obrigada também. Valeu mesmo pelo convite. legal. E tua conexão funcionando 100% hoje, né, Mayra? Tudo certo. Tá ótimo, Mayra. É isso aí, pessoal. Terminando agora a entrevista com Mayra Ranzeiro, que contou um pouquinho sobre a sua trajetória, tá? Como mesa tenista e escritora. E também percussionista, só não falou o time que torce ainda, né? É segredo? Não, enfim, eu torço para o Avaí e para o Flamengo. Por Avaí, o time do Guga? É que eu morava em Florianópolis, né? Morei Morou, muitos né? anos. Não, parabéns. Mas aqui em São Paulo chegou um pouquinho do Corinthians, né? Não, eu não queria falar por causa disso. Eu não tenho time em São Paulo. Não torço para nenhum time. Mas tranquilo, mas Sorry. sem problema, tô brincando, Mayra. Mas parabéns mais uma vez, tá, Mayra? E- Obrigada. Tá? E que continue nos brindando com suas belas postagens e essa bela trajetória que ainda vai ter muito pela frente, tá bom? Obrigada. Grande beijo, Mayra. E até Beijo. breve, tá? Tchau, Até. tchau.